Bom, e um temporal durante a noite deixou um rastro de destruição em 3 cidades do Vale do Caí: Salvador do Sul, São José do Sul e principalmente Maratá. A repórter Maria Fernanda Luxinger está lá na cidade ao vivo, traz mais detalhes. Tá aí, Nanda, boa tarde. Oi, Mota, boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Rio Grande. Pois é, nossa equipe chegou aqui em Maratá, município no Vale do Caí, por volta das 9 horas da manhã. A gente já vê um cenário muito melhor do que do início da manhã, viu, Mota? Essas ruas, a gente ainda vê muita coisa colocada para fora, estavam cobertas por lama, justamente por conta desta cheia do Arroio Maratá, que passa logo aqui em frente. Então é um arroio que fica numa região bem central aqui da cidade e transbordou ontem pela chuva intensa. Esse temporal, Mota, começou por volta das 6 horas da tarde e não demorou muito para que o alagamento começasse também com intensidade. A cidade aqui de Maratá, ela fica num vale, então ela é uma cidade um pouco mais baixa e por isso a água que caiu nos municípios vizinhos também acabou escoando muito para cá, o que trouxe o alagamento muito forte e aí vários estabelecimentos comerciais aqui da região central sofreram com isso, limparam já grande parte do que tinha e agora contabilizam os prejuízos, né? Justamente para falar sobre isso, estou aqui com o vice-prefeito, que é o Diego. Estava numa reunião agora, né, vice-prefeito? Uma boa tarde para ti. A gente já tem uma noção de como foram os estragos aqui, contabilizaram prejuízos, como foi essa reunião? Uma boa tarde a todos. Nós saímos há pouco de uma reunião onde tivemos várias avaliações de regiões, onde tivemos equipes que foram fazer levantamento de dados, né, junto com um engenheiro, que a gente teve 2 pontes totalmente dizimadas, né, que foram embora com a água, e uma terceira ponte que passou por uma avaliação de um engenheiro que ele também já decretou condenação da ponte por completo, e 2 pontes que ainda têm chance de serem consertadas, né? Mas os estragos em valores a gente não conseguiu atingir um valor ainda para dizer o tamanho do prejuízo para o município ou para produtores rurais que também foram muito atingidos aqui no nosso município. E o pessoal, graças aqui no município de Maratá, a gente tem um pessoal muito solidário que nos ajudou muito, os agricultores, os cidadãos marataenses, a fazer essa limpeza imediata do centro, onde a gente já tem uma boa parte do centro, assim como já dissestes, né, limpa, sendo organizada, né? A escola também tinha uma equipe muito boa trabalhando lá. Parabenizar todo esse pessoal que solidarizou em vir nos ajudar, porque num momento desses a gente fica muito precisando de muita ajuda, né? E a gente teve todo o apoio também, o aporte da Defesa Civil do Estado, que veio ainda na noite de ontem, né? Logo ainda com a água ainda, né, ali correndo ainda fora do leito do arroio, e passou todas as instruções necessárias para a gente, onde a gente já tomou várias atitudes, a gente já encaminhou toda a burocracia necessária para que a gente consiga buscar recursos junto à Defesa Civil para fazer a reconstrução de várias situações que tiveram estragos dentro do nosso município. E com certeza logo mais com todo esse apoio a gente vai conseguir retomar o ritmo normal da cidade. Tomara, e a gente ouviu de muitos moradores hoje falando sobre a enchente. Não é a primeira enchente que a cidade passa, né? Inclusive em maio do ano passado, na enchente que devastou grande parte do Rio Grande do Sul, a cidade também foi afetada. Mas muitos moradores falavam, olha, essa foi pior que maio. Esse relato foi presente mesmo, né? Foi uma enchente que vocês consideraram aí maior do que outras? Ela em partes, a enchente aqui em Maratá, ela pode ocorrer de vários jeitos, né? Porque a gente tem um arroio que vem de Salvador do Sul, que foi o que veio, essa maior chuva torrencial veio de Salvador, até o município de Salvador nos avisou, o prefeito de lá ligou, disse, preparem-se, pois vem muita água. Pois aqui em Salvador a gente teve uma situação muito crítica devido à grande chuva, né? E essa água, boa parte dela, a maioria, cruza aqui no município de Maratá, e a gente tem um arroio que vem de Brochir, né? Que o arroio de Salvador é o que passa pela cascata Maratá, e o arroio de Brochir é o que passa pela cascata Vitória, aonde por Maratá a gente teve grande devastação na cascata, onde teve muitos estragos, e aonde a cascata Vitória ainda vai continuar atendendo normalmente, pois não teve estragos, vai continuar atendendo todos os nossos turistas normalmente. Não teve nenhum estrago na cascata Vitória, então a gente, graças a Deus, né, que não teve essa água também de Brochir, porque senão a gente teria um problema muito maior aqui no centro, pois os arroios se encontram não numa distância muito longe dessa região aqui do centro, onde acaba causando o represamento, né, dessa água que vem de Salvador, né?
E realmente, Mota, a gente estava observando, né, e conversando com outros moradores que nos relataram exatamente isso. O arroio ele subiu com muita intensidade em alguns locais. Por exemplo, na ponte Harmonia, se não me engano, né, que nós tivemos mais cedo. Comunidade Esperança. Esperança, é isso. Perdão, Mota, já são muitos nomes. Mas Comunidade Esperança, ela subiu acima do leito ali, né, do rio, passou por cima da ponte, algo que não tinha acontecido ainda. Ainda não tinha acontecido, porque essa enchente ela foi pior em certas questões da velocidade, pois ela trouxe muita correnteza. Por isso ela acabou ocasionando tantas devastações por onde é que ela passou, que a correnteza teve condições de arrancar muitas árvores, trazer muita madeira, que já às vezes é presente no arroio, né? E isso acabou ocasionando, às vezes, se trancou nas pontes, né? Eu ontem mesmo, quando eu cruzava aqui pelo centro, né? A gente anunciando, assim, pedindo para as pessoas, né? Se afastar dos pontos de alagamento e tentar, assim, ajudar as pessoas que estão precisando levantar móveis. E eu vi uma árvore inteira verde vindo assim, eu pensei que agora a ponte do centro ia junto, né, com a quantidade do tamanho que era aquela árvore. E isso se fez porque a água veio muito violentamente e conseguiu arrancar, né, as árvores da beira do leito, né. Sim. Diga, Mota, quer fazer alguma pergunta também? Sim, primeiro eu quero agradecer o vice-prefeito de Maratá. Parece que a prefeita tá fora do estado, né? Buscando aí recursos para a cidade, pelo menos essa informação que eu tenho. Agradecer pela gentileza de nos atender, porque ele está, né, no pós-furacão, né? Não foi um furacão que passou pela cidade, mas o estrago foi gigantesco. A região mais atingida de Maratá foi exatamente essa onde vocês estão, né? Que é a região central. Outra coisa, existe alguma família desabrigada, desalojada? Alguém buscou ajuda junto à Prefeitura de Maratá? São essas perguntas que eu tenho ao vice-prefeito da cidade. O Mota agradece muito a tua presença aqui no programa. Sabemos que é quase um pós-furacão, né, que está acontecendo aqui, então um dia realmente muito atarefado. Ele pergunta se a área mais afetada foi realmente o centro ou mais o interior, e também se nessa reunião vocês conseguiram chegar àquele número que nós conversamos mais cedo sobre pessoas desabrigadas, desalojadas, se alguém buscou contato com a prefeitura pedindo ajuda. A questão das pessoas, a gente teve no momento, no ato que a gente estava buscando ajudar assim, essas pessoas, né? A gente tinha uma equipe que algumas conseguiram ajudar um pouco em uma comunidade, outras, né? Mas com certeza a questão da água ter invadido mais pontos com moradias e comércios foi aqui na localidade do centro, né? Onde houve o maior alagamento assim diária, né? Onde teve toda essa área aqui, aonde a gente está agora, esteve alagada ontem, né? Aqui até a Tamires é uma comerciante aqui do local e ela presenciou já mais enchentes, né? E esse ponto aqui é o mais alagado, que invadiu mais casas e comércios, né? Só que no interior a gente teve algumas casas alagadas devido à enxurrada, né? Devido a essa velocidade grande que a água veio, às vezes nem até do próprio arroio, mas sim dos moros, né? Que se juntou muito rápido e acabou invadindo algumas casas, mas uma quantidade muito maior aqui no centro. E o prejuízo econômico grande também nas plantações, né? Na parte da agricultura ali do interior. Aqui a gente teve uma granja de aviário da postura, né, de ovos, que eles contabilizaram assim superficialmente mais de 2.500 galinhas que foram embora com a água ou que morreram afogadas. Onde é que a gente teve também a questão dos citros aqui na parte das várzeas, plantação de milho, né, muito dizimada, a parte do aviário na criação de aves de corte, também onde o produtor recém tinha alojado, né, e passou por uma total, né, onde é que não sobrou nenhum animal. E a gente tenta agora restabelecer o quanto antes as pontes de principais acessos para que a gente não tenha tormenta no fornecimento, né, de abastecimento a esses produtores, ao município em si, né. Falando em abastecimento, só aproveitando aqui, Mota, água, luz, como é que está a cidade nesse sentido? Falta alguma coisa nesse momento? Problemas de luz a gente teve poucos, né? Agora a questão de abastecimento de água a gente teve vários problemas, né? São tubulações rompidas e sempre às vezes a gente nem enxerga tanto, mas às vezes acontece até movimentações de terra, né? As tubulações que passavam pelas pontes, essa não sobrou nenhuma, né? Então, para grandes problemas assim de água, sim, né? Mas já agora nesse período a gente já tem boa parte delas ali estabelecida, né, onde a gente já teve uma equipe desde cedo já trabalhando nisso para buscar o restabelecimento da água o quanto antes. Sim. Mota, também conversamos mais cedo aqui sobre a chuva ter sido muito rápida, né? Não tinha previsão de chuva ontem, né? Sabia que se podia chover, mas foi realmente muito rápido. Hoje a gente já sabe que tem uma previsão de chuva aí à vista. Como é que vocês estão encarando saber que pode chegar mais um temporal?
Sim, a gente fica até assustado devido a gente ter passado muito recente agora por essa situação. Ontem a gente tinha até um alerta de chuvas, mas não era nada perto do que aconteceu. E a gente está se prevenindo já, assim, equipe de obras, agricultura com seus maquinários. A gente teve apoio do município de Brochir, apoio do município de Montenegro, que chega hoje à tarde com alguma parte de maquinário para nos dar apoio a nós abrir valas, abrir bueiros que fecharam devido à grande incidência da água, assim, ter sido muito forte, para se vier uma nova chuva com uma intensidade parecida com essa, a gente já está mais estruturado. Muito bem. Obrigada, viu, Diego, pelo teu trabalho aí, pela cidade. Obrigada por ter participado no Boa Tarde Rio Grande. Mota, tem mais alguma pergunta para o vice-prefeito? O que achas disso? Não, eu tenho só uma pergunta para encerrar com relação ao número de pontes que foram atingidas, né? Eu sei, a gente mostrou nas imagens. Bota aí, Chiclezinho, por favor. Novamente aí, imagens da cidade sendo limpa, graças a Deus. Esse é o diferencial do povo gaúcho, né? Bom, todo mundo sabe, eu sou paulista de nascimento, mas me sinto muito gaúcho e vejo aí, né, a questão, né, do gaúcho que não fica esperando apenas o poder público ajudar, né? Dia seguinte já está o pessoal lá limpando, lavando, rodinho, puxando com o rodinho, tirando o que a água destruiu, vendo o que dá para reaproveitar. É assim que o povo gaúcho demonstrou para todo o país e para o mundo isso, né? Após o mês de maio do ano passado, quando nós passamos pela maior tragédia da história desse estado. Então, de novo, Maratá, repito, além de Maratá, Salvador do Sul e São José do Sul, foram as 3 cidades do Vale do Caí mais castigadas. Com relação a pontes, ô Nanda, teve ponte que caiu, quantas pontes caíram, quantas foram atingidas, por favor? O Mota pede só para a gente retomar, para encerrar, sobre as pontes. Quantas, no fim, a gente tem atingidas? Eram 5, né? Quantas caíram completamente? Quantas estão condenadas? A gente teve, inicialmente, assim, no primeiro levantamento, a gente teve 5 pontes, que são, assim, pontes de principais acessos, né? Que já, de imediato, a gente teve informações que tinham sido afetadas, né? Que uma era aqui no centro, que é onde é que fica na nossa trilha turística, né? Que é um trajeto que a gente acaba usando muito para fluxos de carros, de caminhadas e tudo, né? Que essa ponte tinha sido arrancada, né? A metade dela foi totalmente arrancada, não tem mais trânsito por ali. A gente teve uma ponte na comunidade da Linha Fris, né? Na região ali da Linha Fris, que também foi totalmente arrancada. E a gente teve mais outras 2 pontes na comunidade de Esperança, que a Linha Fris também pertence à Esperança, que tinham sofrido os grandes danos. E uma dessas pontes, que é uma estrada de acesso principal da comunidade de Esperança, foi condenada hoje pela manhã pelo nosso engenheiro, né? E a outra ponte, ele apresentou chances de fazer uma recuperação nela provisória para que a gente consiga transitar pelo local, né? Mas que o correto já é buscar alguma prevenção para que não venha a recorrer, né? Isso talvez um aumento, né, da questão do fluvial ali, né, aumentar a ponte para que tenha mais capacidade, né, para que a gente não tenha esse problema recorrente, né. Então, no total são 5 pontes comprometidas, algumas mais, outras menos. Isso mesmo. Perfeito. Mota, essa é a situação por aqui de momento na cidade. A gente segue acompanhando aqui atrás da gente comércios, todo mundo ainda limpando, né, tirando de dentro o que ainda pode tirar, e a lama, grande parte já foi limpa, como o vice-prefeito disse, por uma grande força dos moradores que se reuniram nessa manhã, voluntários, trabalhadores da prefeitura, gente que tinha perdido tudo em casa e estava ajudando o vizinho, então realmente foi muito bonito de ver essa ajuda da comunidade, né? Mas, enfim, esse trabalho ainda segue por aqui também. É a solidariedade que é a principal marca desse povo chamado gaúcho, né? Daqui a pouquinho você volta, né, Nanda? Isso, Mota. Daqui a pouquinho a gente volta de outro ponto aqui de Maratá, mostrando mais um pouquinho do que aconteceu, da chuva, também falando um pouco sobre a limpeza dos comércios, falando sobre todo esse pós-chuva, né, que também é muito importante para retomar, e claro, a prevenção, já que hoje tem previsão de mais chuvas por aqui. Esse que é o complicado, né? Você tá limpando, né? Tá puxando o rodo e joga água sanitária e limpa e tal, mas já tá olhando para o céu, ó. Eita, vem mais água por aí. Aí é difícil, né?
A cabeça é difícil ficar boa, né? É bem complicado. Obrigado, Nanda. Daqui a pouco agradeço ao vice-prefeito Diego aí, mais uma vez, pela gentileza dele de atender a nossa equipe ao vivo para todo o estado, pela Band RS e para o Brasil e para o mundo através do YouTube. Muito obrigado, tá? Gente, daqui a pouquinho a Nanda volta então de um outro ponto de Maratá e eu vou falar agora com a nossa queridíssima amiga Carlinha.